é para o Senhor. Amém? Amém. Que bom a gente poder glorificar ao nome do Senhor. E nessa noite eu gostaria, já de antemão, gostaria de pedir perdão para os irmãos, mas a gente precisa manter a porta aberta. Então os irmãos aí que são mais friuentos nos próximos cultos, tragam casaco, bota a casaca, porque a gente precisa manter a porta aberta, tá bom? Então, só para esclarecer para os irmãos, a porta ela tem que permanecer aberta no período do culto para ventilar o ar dentro do templo, tá bom? Muito feliz nessa noite de poder estar reunido aqui com você. Hoje, para nós, é o que nós consideramos o culto de primícias. Nós não vamos ter aquela mesona cheia de frutas que a gente sempre tem, porque a gente tem que evitar os contatos. Mas nós preparamos a ovinha para você poder participar depois, no final. Nós já vínhamos avisando para os irmãos que estão acompanhando de casa também, preparar a uva, para a gente poder depois participar junto, tá bom? Nós não vamos ter aqui as frutas hoje, mas nós vamos adorar ao Senhor e vamos glorificar o seu santo nome. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. Quantos são corajosos do Senhor? Diga amém. Amém. Quantos não têm medo de nada porque confiam no Deus Altíssimo? Diga amém. Amém. Quantos têm medo? Não diga nada. Vamos só orar depois no final, tá bom? Se você tem medo de alguma coisa, não diga nada. No final nós vamos estar orando por você. Eu quero falar com você hoje uma palavra que diz assim: seja você um agente de solução. Eu sei que você está meio longinho do irmão aí, mas, irmãos, eu preciso falar, tem uma coisa que está aqui engasgada na minha garganta. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: seja você um agente de solução. Pastor Severo, quanto tempo faz que eu não falo isso? Olha para o irmão que está do seu lado, a vontade de falar. Então, fala para o seu irmão: seja um agente de solução. Amém? Gostaria, antes da gente fazer a leitura da palavra do Senhor, de estar orando. Senhor Deus e Pai, eu peço a Ti que o Senhor esteja me usando como Teu instrumento em Tuas mãos, para falar aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem para a Tua igreja, Pai. Perdoa-me, Senhor, as minhas falhas. Eu quero ser, Senhor, neste momento usado como instrumento Teu, Pai, para trazer a palavra, Senhor, que o Senhor quer trazer para a Tua igreja. Senhor, abençoa os nossos irmãos que aqui estão, os irmãos que estão nos seus lares, e que todos possam ser alcançados pelo poder do Teu amor. Amém, Jesus. Amém? Nós vamos ler alguns versículos para a gente fazer a introdução. E eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Números. No livro de Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, no capítulo 13, Números, capítulo 13, aleluia, aleluia, Números, capítulo 13, tem pentecostal aqui nessa noite, amém? Amém, então tá bom, então enquanto eu vou pregando, você vai glorificando ao Senhor aí. Sentiu vontade de glorificar, vai glorificando. Eu sempre brinco, eu sempre falo assim, que um dia a Emily olhou para mim e falou assim: amor, às vezes eu tô indo pro trabalho e faz um tempinho já que ela falou isso para mim, mas eu nunca esqueci. Amor, às vezes eu tô indo pro trabalho, me dá uma vontade no meio do ônibus de orar. Aí eu dei risada, olhei para ela e falei assim: mas meu amor do céu, ajoelha lá no meio do ônibus e ora. Ela falou assim que ela tinha vontade às vezes de orar assim de joelho. Eu falei assim: ajoelha no meio do ônibus e ora. Ela falou assim: Gabriel, como assim? Eu falei assim: essas vontades quando vem não pode passar, tem que fazer na hora, senão passa batido. Então, se você tiver vontade de glorificar e de dar um glória a Deus, um aleluia, você abra a sua boca e glorifica ao Senhor, porque não importa o que está acontecendo, não importa as adversidades, não importa nada disso. O que importa é que eu e você sejamos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Amém?
Então vamos lá para a leitura da palavra do Senhor, livro de Números, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 primeiro, e depois nós vamos dar uma sequência ali, e eu vou falando para você abrir. Números capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. Bem, vamos pular lá para o versículo 27. O versículo 27 da palavra de Deus, do capítulo 13 ainda, fala assim: Eles disseram a Moisés: Nós fomos à terra aonde nos enviou. De fato ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas que eles tinham trazido. Mas os que moram lá são fortes e as cidades muito grandes, e tem muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Agora vamos pular para o capítulo 14, versículo 1. E a palavra de Deus fala assim: Então naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: Seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: Vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão diante do povo. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está conosco e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Amém? Pode se assentar. Oh, glória! O tema da mensagem de hoje é: seja você um agente de solução. Por que seja você um agente de solução? Aqui nós estamos falando na palavra de Deus, está falando no capítulo 13, sobre o momento que os espias, Deus falou para mandar os espias para ver a terra, que era a terra prometida, e para eles verem a terra. Então diz que Moisés separou 12, um de cada tribo, para ir conhecer aquela terra, para ir ver a terra. Não era para eles entrar, era para eles ver. Para eles verem a terra, conhecerem a terra. Não era para eles já chegar invadindo a terra, era só para eles ver. E foram 12 espias, um de cada tribo, foi escolhido por Moisés como líderes. Algumas versões falam assim, que eles eram colocados como príncipes. E eles foram para conhecer a terra. E a palavra de Deus nos fala assim, que eles foram e voltaram. E quando eles chegaram diante de Moisés, de volta, de Arão,
Diz que eles foram passar o que eles tinham visto lá. E eles começaram a falar: a terra é de gigante, nós não vamos dar conta, é muita gente. De fato a terra é bonita, os frutos são grandes. Se você ali antes, eles diz que levaram um fruto para Moisés ver o fruto, como que era, e falaram assim: os frutos realmente são muito bonitos, a terra é produtiva. Eu imagino eles assim naquele concílio, sabe? Que nem quando a gente faz reunião de pastores, né? Tá todo mundo ali junto, e aí um fala, outro fala, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então eu imagino assim, eles naquela reunião, e eles falando, né? Realmente a terra é grande, a terra produz, a terra é bonita, a terra não sei o quê, mas lá moram os filhos dos gigantes. Mas o povo lá é forte. Mas, e aí começaram a colocar o quê? Os empecilhos. Começaram a murmurar. Sabe o que eles esqueceram, igreja? Eles esqueceram que o Deus vivo estava com eles, e que não importa a adversidade que viesse, Deus estava com eles, e Deus era maior do que qualquer gigante. Sabe? E o povo começou a murmurar: onde já se viu nós tentar invadir uma terra que o povo lá é muito forte, nós não vamos dar conta, eles lá são pessoas de guerra. O versículo ali, né, nós não lemos ali, mas tem um trecho do versículo que fala assim, que eles davam conta dos seus próprios, né? Tipo, eles matavam seus próprios, eles eram muito fortes. Eles se esqueceram do Deus que eles serviam, e eles olharam para a adversidade. E aí eu te pergunto, né? Não, te afirmo, seja você um agente de solução. E nós vamos falar de dois tipos de pessoa. Nós temos dois tipos de pessoa aqui nesse texto. Nós temos o murmurador e o solucionador. O murmurador e o solucionador. Faça essa pergunta agora para você mesmo: eu tenho sido um agente de murmuração ou de solução? Qual que é a diferença da murmuração, do murmurador e do solucionador? Aquele que murmura, ele não vê esperança em nada. Ele não consegue ver coisas boas em nada. Ele não consegue ver coisas boas em nada do que ele faz. Se alguém pede para ele fazer alguma coisa, ele fala assim: eu vou fazer, mas não adianta. Se alguém fala assim: irmãos, precisamos arrancar o mato ali do estacionamento que está crescendo, quem pode nos ajudar? Aí tem sempre aquele um que levanta a mão e fala assim: eu posso vir arrancar, mas vai crescer tudo de novo. Irmão, você já pensou se a irmã Maria, toda vez que nós falássemos para ela assim: irmã Maria, precisamos limpar a igreja, ela fala assim: adianta, Gabriel, eu vou limpar a igreja, os irmãos vão vir sentar no banco, vai ter que limpar depois de novo? Esse é um murmurador. Nada dá certo, nada tá bom. Poxa, vamos fazer um evento, vamos reunir o pessoal, né? Isso fora da pandemia. Vamos reunir o pessoal, fazer um evento bonito, né? Vamos comemorar e tal. Ah, mas será que adianta? A gente vai fazer isso aí, vai só gastar. Ele não vê esperança em nada. Tudo para ele é um problema. Tudo para ele vai resultar em um problema. Tudo vai dar errado. Reclama. Não contribui com nada. Assim eram os 10 espias. Porque os outros 2 nós vamos falar deles daqui a pouco. Eram 12. 10 dos espias eram assim: realmente a terra é bonita, produz frutos grandes, é maravilhosa, porém não é para nós. Nós não vamos dar conta com aquela terra. Não vamos dar conta. O povo lá é muito forte, murmurando. Alguém já ouviu falar na síndrome de Hard? Já ouviu falar na síndrome de Hard? Quem aqui já ouviu falar na síndrome de Hard? O missionário já viu? Pastor, é do tempo de vocês, né? Estão se entregando, né? Existia um desenho há muitos anos atrás, lá na década de 1900, e lá vai pedrinha rolando o barranco. Tinha um desenho chamado Lip Hard.
que era uma raposa e um leão. E o leão, toda vez ele vinha e falava assim: vamos, porque nós precisamos alcançar aquela terra, né? Às vezes eles estavam no meio do mar, precisamos achar terra. Hard, vamos Hard. E o Hard falava assim: céus, vida, terra, isso vai dar errado. Esse era o Hard. Tem pessoas no nosso meio que tem síndrome de Hard, mas em nome de Jesus nós vamos expulsar esse síndrome de Hard. Tem pessoas que tudo reclama. Daí você está bem? Não estou muito bem não. Nada dá certo para mim. Tem gente que é igual Hard. E eu estava vendo, aí hoje quando eu estava preparando a pregação, eu lembrei desse desenho, e eu corri lá no YouTube e pesquisei para mim ver um trechinho, e eu olhando lá, ele e o leão correndo, né? O leão correndo na frente, né? O Lipe, o Hard correndo atrás, que era a raposinha, e os dois correndo, e ele: vamos Hard, vamos que nós precisamos conquistar, e não sei o quê. Céus, isso não vai dar certo. E ainda fala com aquela voz morrendo, né? Aí teve uma hora que de tanto ele reclamar, o leão olhou e falou assim: Hard, agora eu concordo com você, acho que não vai dar certo. Sabe, irmãos, o abençoado que é murmurador, ele consegue contaminar as pessoas. Tem pessoas que às vezes elas olham e falam assim: vamos fazer, vai ser legal. O murmurador murmura tanto, que a pessoa que está do lado às vezes olha e fala assim: mas é mesmo, né? Vai que não dá. Ele contamina. Mas eu quero falar para você, meu querido e minha querida, nessa noite, que se tiver um murmurador, mas estiverem 10 pessoas firmes no Senhor orando, esse murmurador será transformado em um agente de solução. Nós temos que ser agentes de solução. Nós temos que procurar solução e não reclamar. Porque o murmurador, ele só espalha coisas ruins. Desanima até de andar perto da pessoa. Desanima até de você conversar com a pessoa. Porque tudo é ruim. Você não vê nada de bom. Até a gente fica meio balançado, né? Quando fala com a pessoa, fala: meu Deus, tá feio mesmo a coisa. Eu vou falar a verdade para vocês. Não é mentira minha. Você pode perguntar para minha esposa. Lá em casa, nós não assistimos mais jornal. Porque é tanta coisa, que a gente desanima. Irmãos, não estou falando que é mentira do jornal, não é isso. Mas é que as notícias são tão ruins que a gente desanima. Você liga o jornal, o presidente é ruim, a doença é ruim, a fome é ruim, tudo é ruim. Você não vê falar coisas boas. Aí quando é coisa boa, eles falam assim: tantos foram curados. Olha que beleza, falam: foram curados. Porém, tantos morreram e tantos foram contaminados e tantos... Você fica louco. Lá em casa a gente passou a colocar filme para assistir, pregação, põe um vídeo de louvor e vamos viver a vida. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que vive em mim, que me salvou, que me resgatou. E assim como eu sempre falo, como disse Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Se eu morrer, eu vou para a glória com o Pai. Então vamos olhar para cima, vamos olhar para as coisas que vêm do alto, porque é isso que importa. Olhar para as coisas que vêm do alto, porque é de lá que vem a nossa vitória. Mas sabe, irmãos, eu já falei bastante coisa ruim aqui, né? Eu tinha que falar dos murmuradores. Mas existe um agente chamado solucionador. É o agente de solução. Hoje ainda eu estava ouvindo uma mensagem e eu achei bacana que o pastor Arthur Pereira diz que ele fala assim, às vezes a pessoa chega assim no gabinete dele: pastor, preciso falar com o senhor urgente. Ele fala: tá bom, entra aí, vamos conversar. E aí a pessoa começa a descascar. Tá errado isso, tá errado aquilo, tá errado aquele outro, porque não sei o quê, porque isso tá errado, papapá. Depois que a pessoa termina, ele fala assim: pois é, irmão, e o que você vai fazer para mudar isso? Nós temos que ser agentes de solução onde nós estamos.
Nós temos que conquistar as coisas e não derrubar as coisas. Nós temos que ser pessoas que solucionam os problemas. Porque, irmãos, em meio à dificuldade, sempre existe uma solução. Quando o trem ele entra pelo túnel, quem aqui já passou por túnel de trem ou de carro, que seja, né, quando está viajando? Você já reparou que quando você entra no túnel, aquilo vira assim uma escuridão. O túnel pode até ter iluminação, mas você olha lá na frente e você não vê o fim dele. Às vezes ele vai fazendo aquela curva assim, então você não vê o fim dele. Mas você não para teu carro por causa disso. O trem não para por causa disso, ele continua sem parar. E chega uma hora que lá no fim do túnel você vê o quê? Uma luz. Sabe o que é essa luz? É a solução. É a solução que você está buscando. Então, por mais difícil que estejam as coisas, que você olha e fala, não aguento mais, continua caminhando, porque a luz está lá no fim do túnel. E só vai encontrar a luz aquele que não desistir no meio do caminho. Josué e Caleb eram os 2 espias que tinham a solução. Quando os 12 espias voltaram, 10 murmuraram, não vai dar certo, não vamos conseguir. Mas a palavra de Deus diz assim que Caleb levantou e falou, vamos, nós vamos conseguir sim. Quer ver? A palavra de Deus diz assim, no versículo 30, aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse, vamos atacar agora e conquistar a terra deles, nós somos fortes e vamos conseguir isso. Por que ele falou isso? Porque Caleb sabia o Deus ao qual ele servia. E Josué, da mesma forma que Caleb, se colocou de pé e ele se manteve firme até o fim. Tanto que a palavra de Deus diz que Josué e Caleb entraram na terra. Nós precisamos ser Josué e Caleb. Precisamos sim obedecer. São tantas regras, né, que nem está acontecendo agora, usar máscara, distanciamento. Tem que obedecer. Mas aqueles que têm esperança, olham lá para frente, e lá na frente eles veem a vitória. Mesmo olhando o momento em que tem uma crise mundial espalhada, mas ele olha para o fim do túnel e vê uma luz no fim do túnel, e ele sabe que aquela luz é Jesus que está esperando de braços abertos, com toda a solução que você precisa. Então nós temos que ser como Josué e Caleb, temos que ver solução. As pessoas, elas têm que aprender que por mais difíceis que estejam as coisas, nós podemos chegar longe. Por mais difícil que esteja. Ninguém começa a construir uma casa sem antes planejar. Não é isso que a palavra de Deus fala? O construtor não começa a construir sem antes planejar. Assim somos nós. Quando nós começamos a caminhada, nós podíamos estar perdidos. Mas quando nós encontramos a Cristo, nós aprendemos que os nossos planos estão nas mãos do Senhor. E é somente Ele que pode nos dar a vitória. Talvez nessa noite você tenha chegado aqui na igreja com a tua esperança abatida. Talvez nessa noite você esteja assistindo esse culto e você esteja com a sua esperança transtornada. Eu não vou dizer para você, irmãos, que muitas vezes a gente dá uma balançada, porque nós somos carne. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a solução dos teus problemas já morreu na cruz e já pagou o preço pela tua vida. E hoje Ele já é ressuscitado e está ao lado do Pai. Muitas vezes você tem olhado e falado assim, poxa, para mim está tão difícil. Aleluia, Jesus. Talvez você tenha olhado e falado assim, eu já cansei de orar pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho. Parece que a solução não vem. Talvez você tenha olhado e falado assim, eu já cansei de dívidas e não consigo sair delas. Talvez você tenha olhado e falado bem assim, eu não consigo, tudo que eu vou fazer dá errado. Eu abro uma empresa, quebra.
Eu abro um negócio, quebra. Não dá certo. Talvez você tenha chegado aqui na igreja e falado assim: poxa vida, agora mais essa pandemia para me atrapalhar. Talvez você tenha chegado aqui com o coração angustiado, nervoso, com medo. Já falei para você que nós vamos orar e vamos expulsar esse medo em nome de Jesus, porque a palavra diz aqui: portanto não tenham medo. Está no último versículo que nós lemos, versículo 9. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como que você começou a assistir esse vídeo, você que está em casa. Não sei. Mas de uma coisa eu sei: o Deus que eu sirvo é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós temos pedido. Deus é tão bom para nós. Eu já dei testemunho aqui desse tipo e eu vou dar mais um, antes de eu encerrar. Quando nós confiamos em Deus, quando nós cremos que Deus pode fazer e deixamos Ele agir, Ele faz. Basta você confiar. Esses dias, a Emily pegou, eu estou trabalhando de casa, e a Emily pegou e falou assim: eu preciso dar uma saidinha, vou lá na mãe. Ela tinha alguma coisa para resolver com a Adriana. E ela foi. E ela não me falou nada. Mas ela estava com vontade de comer fruta. Comer fruta. Não tinha fruta nenhuma em casa. Nem tomate, que é fruta, tinha em casa, pastor. Não tinha fruta nenhuma. E ela estava com vontade de comer fruta. Uma coisa assim tão... Podia ir ali na mercearia na esquina e comprar. E ela foi na casa da Adriana e depois ela foi no mercado. E adivinha? Esqueceu a fruta. Comprou outras coisinhas que precisava e esqueceu a fruta. Estou em casa, ela voltou, chegou em casa. Olha, o que é isso aqui? Falei: a avó passou aqui perto de casa e falou assim que era para deixar essa sacola. E ela falou assim: comprei umas frutinhas para ele. E aí eu fui na portaria, peguei e deixei em cima da mesa. Ela olhou e falou assim: meu amor, você não sabe a vontade que eu estava de comer fruta. E eu fui no mercado e esqueci de comprar as frutas. Mas Deus não se esquece de nenhum dos seus. Deus não se esquece de nenhum dos seus. Do mais pequenino até o ancião, Ele lembra de todos, nome por nome. Meu querido, você não tem o que temer. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Outro dia, a Emily... Irmãos, a Emily, assim, ó, se alguém quiser, depois peça oração para a Emily, tá? Que a Emily, ela é uma pessoa de fé. Outro dia a gente estava em casa e ela ia tomar banho. E ela pegou, foi no quarto, tirou a roupa. Quando ela estava indo passar para ir no banheiro, ela falou assim para mim: nossa, me deu uma vontade de comer açaí, que ela gosta muito de açaí. Me deu uma vontade de comer açaí. Aí eu dei risada e falei assim: pois é, mas não tem. Aí ela pegou e entrou pro banheiro. Irmãos, eu tô falando, vocês podem perguntar para a Emily depois. Ela entrou para dentro do chuveiro, bateu a minha porta. Fui abrir para ver, meu vizinho: ô Gabriel, vim devolver o pote de vocês que eu tinha dado, nem lembro o que eu tinha dado para ele lá. Ele é muito amigo nosso, então às vezes eu levo uma coisinha para ele traz uma coisinha para nós. E ele veio devolver o pote e falou assim: eu trouxe o pote de vocês. E eu trouxe esse potinho de açaí, não sei se vocês gostam. A Emily estava dentro do chuveiro, irmão, ela escutou, abriu a boca a chorar. Deus não deixa passar nada batido. Pode confiar, pode confiar. Confie em Deus e você vai ver que Ele pode fazer coisas que você nem imagina. Então não tenha medo. Pare de olhar para os gigantes. Pare de olhar porque,
Será que vai dar? Será que não vai? Confia em Deus. E se Deus pôs líderes na tua vida, peça para os seus líderes orarem por você. Porque quando Deus institui, é porque Deus sabe o que está fazendo. Não desista. Confia em Deus. Confia em Deus. Confia a tua vida em Deus. Confia na palavra do Senhor, que Deus vai fazer coisas por você que você nem imagina. Amém? Posso ouvir um amém? Só quem crê diz amém. E você que está nos assistindo aí, só quem crê, digita um amém aí para nós. Gostaria de convidar você a se colocar de pé neste momento. Pastora Adriana tem pedidos de oração? Nós vamos estar intercedendo pela tua vida neste momento. E eu quero, depois dessa mensagem, eu quero que você olhe para o irmão do seu lado e diga para ele mais uma vez assim: você é um agente de solução? E aí você responde para você mesmo. Amém? Nós vamos estar orando neste momento. Temos alguns pedidos de oração aqui que vieram.